Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios 10, 31. Eu já quero desde já pedir a sua paciência comigo. Hoje eu estou bem melhor, minha voz, domingo passado eu preguei com voz adolescente, né? Estou saindo da Covid, estou com a tosse persistente, comecei a tomar antibiótico recente, essa Covid já foi há quase 20 dias atrás, mas estou bem melhor. A tosse que ainda me incomoda bastante, portanto isso pode te incomodar. Tenha misericórdia de mim, graça, perdoe o incômodo, mas eu acho que isso não vai comprometer aqui não, tá bom? Nós estamos falando, o nosso tema é cosmovisão reformada. A gente tem, esse tema é desafiador, é difícil, não é fácil, é complexo, e a gente quer tentar traduzir isso da melhor forma para você, porque é absolutamente necessário a gente conversar sobre isso, tá bom? Eu vou ler esse texto e a gente vai orar mais uma vez. Todo mundo conhece esse versículo, 1 Coríntios 10, versículo 31. Vamos ler juntos? Quem tem a Bíblia em mãos aí, vamos ler juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós dependemos completamente da orientação do Espírito Santo. Nós vamos falar de coisas complexas, profundas, e a nossa oração é que o Senhor prepare mente e coração para a gente entender mais do que isso, para a gente abraçar essa mensagem, para a gente viver essa mensagem, os ensinos da Tua palavra. Por isso nós te louvamos, te agradecemos e clamamos ao Senhor que sobre todas as coisas o Teu nome seja glorificado, porque esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Gente, então vamos lá. Essa palavrinha que a gente tem falado há tanto tempo, cosmovisão, acho que o Bruno, que deu a aula semana passada, ele deu um bom exemplo, eu gosto desse exemplo. Eu sou míope, tá? E quando eu tiro os meus óculos, como eu estou aqui, vocês estão todos bem embaçados para mim. Quando eu ponho os meus óculos, para onde quer que eu olhe, essas lentes, elas exercem uma influência. Tudo que eu vejo aqui, eu vejo através dessas lentes. Uma cosmovisão, uma visão de mundo é essa. E irmãos, talvez você não saiba ou não perceba qual é a sua, mas todo mundo tem uma cosmovisão. Todo mundo interpreta a vida a partir de uma certa perspectiva. Qual é o nosso desafio? Nós somos cristãos? O meu desafio é que você enxergue a vida através de uma cosmovisão bíblica. Nós professamos que a Bíblia é regra de quê, irmãos? De fé e prática. Nós cremos que ela é palavra de Deus revelada e inspirada. Portanto, a gente precisa enxergar a vida através desses padrões. O tema nosso de hoje é um problema antigo que a gente precisa equacionar. Porque é muito comum no meio cristão a gente fazer uma dicotomia entre um termo que eu não gosto muito de usar, mas ele é muito comum. A gente faz uma dicotomia entre o secular e o sagrado. Ou seja, é muito comum, eu até entendo quando as pessoas usam esse termo, embora não goste muito, mas às vezes as pessoas falam assim, na minha vida secular, não fala assim? Na minha vida secular, deixa eu fazer essa pergunta, você já entendeu, né? Então, na sua vida secular, você faz o quê?
Na sua vida secular, você exerce a sua profissão, Mas aí você diz assim, e a vida que não é secular é o quê? É sagrada? O problema é que a gente divide o domingo dos outros dias. O problema é que você às vezes vem para cá no domingo, ouve, aprende, mas chegou amanhã, a vida é secular. O sagrado não se relaciona com o seu dia a dia. Nós estamos estudando o livro de Daniel, e quando a gente olha para o capítulo 1 de Daniel, Daniel é um grande exemplo, daquele que, sendo levado para uma outra cultura, Daniel foi viver numa Babilônia. Gente, culturalmente, vocês lembram que quando Daniel chegou lá, o que o rei fez, ou o que a Babilônia fez, foi oferecer para ele, vamos arrancar dele toda a cultura. A gente está vendo uma guerra aí na Ucrânia. Um dos grandes fatores, e aí o Putin, na sua loucura, ele nunca aceitou a Ucrânia como um país soberano. Vocês já viram o discurso dele? Ele diz assim, eles são russos, e portanto ele sente-se no direito de chegar lá e bombardear. A cultura, ela existe em vínculos profundos. Eu me lembro, eu tenho um amigo coreano, missionário hoje no Egito, e eu não me lembrava disso. A gente sabe, o Japão e Coreia Coreia teve debaixo do domínio do Japão há muito tempo. Ele disse que ele ainda conhece um pouco de japonês, ele deve estar com seus 50 anos de idade. A avó dele falava japonês, e uma das coisas que era proibido na escola era ensinar a língua coreana. Vamos arrancar a cultura desse povo, e a língua é uma delas. Tá? Daniel foi para a Babilônia, a gente vai mudar o seu nome, a gente vai ensinar a nossa ciência, a gente quer que você olhe a vida agora a partir de uma outra perspectiva. E Daniel foi um grande exemplo de que, mesmo vivendo em uma outra cultura, ele foi bênção naquele lugar. E ei, deixa eu dizer uma coisa, sabia que você é um peregrino em um mundo de uma outra cultura? E você é chamado para abençoar esse mundo que não é seu? Tá? Vamos lá, vamos tentar desfazer um pouquinho dessa dicotomia. Mas só para eu ilustrar para você, deixa eu fazer aqui um brainstorm. Aquilo que vier na sua mente, você me fala, tá? Quando nós falamos de coisas sagradas, o que vem na sua cabeça? Fala aí, vai. Bora, povo. Louvores. Sagrado, louvores, sagrado, o que mais? Bíblia. Falaram outro aí. Oração. Templo. Igreja. O que mais que é sagrado? Santa Ceia, é sagradíssimo, né? O que mais? Fé, percebem? É natural. Já vem na minha cabeça uma igrejinha, uma cruz, né? Essas coisas, ok. E aí quando a gente pensa sobre o secular, o que vem na sua cabeça? Solta aí. Carnaval é bem secular mesmo, viu, irmão? Você já chegou chegando na jugular do secular. O que mais? Bar. Secular. Pô, gente, mas vocês já estão... fala coisas que estão no seu secular. O quê? Trabalho. A gente pensa às vezes... Escola. Olha ali, ó. Deixa eu botar... Futebol. Futebol é de Deus, não é não, gente? Concernentes... Quando a gente pensa em sagrado, concernentes às coisas espirituais, divinas ou eclesiásticas, relacionadas à igreja. Quando a gente pensa no secular, a gente pensa nas coisas que nós chamamos de coisas do mundo, tá? Qual que é... Olha lá, secular, vocês falaram, né? Oração, louvor,
a igreja, a Bíblia, ao secular, você não pensa o lazer como algo sagrado, você não pensa o trabalho, embora o café é de Deus também, tá, gente? A escola. É um problema quando a gente dicotomiza essas coisas. É um problema. Por quê? Porque a gente cria uma vida dividida e esquizofrênica. Sabe por quê? Porque você não foi chamado para ser crente só no domingo. A gente tem que arrancar essa dicotomia. Porque, de certa forma, nada é secular. Porque quer comais ou bebais, ou qualquer outra coisa você precisa fazer para quê? Para a glória de Deus. Ontem eu comi uma feijoada. E tinha um torresmo. Gente, torresmo é o meu tendão de Aquiles. Tenho uma fraqueza terrível para o torresmo. Eu caí matando no torresmo para a glória de Deus. É bom demais. E foi Deus que fez. Olha que criatividade divina, né? Tira a pele, frita, deixa bem sequinho. E seja abençoado. Vamos lá. Olha esses textos aí. Domingo a gente citou esses versículos, calhou, né? A gente falou muito sobre aqueles amores em conflitos, mas a Bíblia então diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou Tiago 4:4, que diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus. No entanto, a gente encontra versículos como João 3,16, porque Deus amou o que, gente? O mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou João 17,15, não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal, tá? Qual é a confusão que às vezes a gente cria? Porque quando a Bíblia diz para você não amar o mundo, a Bíblia está dizendo não ame a ética do mundo, não ame os princípios do mundo, não ame os valores do mundo, esse mundo que rivaliza contra o reino de Deus. Esse mundo você não pode ser apegado a ele, você precisa desvencilhar-se dele. Esse mundo é passageiro, esse mundo jaz no maligno. Mas o mundo, enquanto criação de Deus, Deus criou e viu Deus que o que ele criou era o que, gente? Era bom. Portanto, quando a gente bota secular e sagrado, a gente tem uma certa dificuldade de se regozijar nas coisas que não estão necessariamente sendo vinculadas à igreja. Você já parou para pensar que é sagradíssimo, é lindo, glorifica o nome do Pai, o amor de um marido para com a mulher? Quando um pai tem uma conversa amorosa com o seu filho, uma refeição alegre entre amigos ao redor de uma mesa farta, essas coisas glorificam a Deus também. Uma comida feita com alegria, enfim, todas essas coisas que expressam os valores do reino, tá? Existem alguns movimentos que historicamente reforçaram essa dicotomia, essa dualidade, infelizmente. Vamos ver alguns? O monasticismo, por exemplo, foi um movimento. A gente vê a caminhada, pensa na igreja cristã do primeiro século, livro de Atos, por exemplo. A igreja vai caminhando, e aí no seu decorrer, já depois da igreja, digamos, institucionalizada, depois do século III, a gente percebe movimentos como o movimento monástico. Tinha-se uma ideia de que uma vida santa precisava ser uma vida isolada da realidade do nosso dia a dia. E, portanto, essa vida, para ser sagrada, a gente tem que desvencilhar com as coisas desse mundo. E aí entende que, às vezes, essa palavrinha é difícil de ser entendida. Aqui é Martinho Lutero. A Reforma Protestante fez um grande resgate. Por quê? Porque a Reforma Protestante devolveu para nós um cristianismo mais bíblico nesse sentido.
Sabe por quê, gente? Uma coisa que a gente talvez não perceba, você sabe que essa ideia de que o material é inerentemente ruim, enquanto que o espiritual é bom, essa é uma ideia filosófica grega. O hebreu não pensava dessa forma. Mas a igreja cristã foi influenciada por muitos movimentos filosóficos gregos, um chamado gnosticismo é quando a gente estuda Colossenses, Paulo está combatendo ideias gnósticas, quando a gente estuda as epístolas de João, está ali um gnosticismo bem no seu início, enfim. Essa ideia, portanto, de que é sagrado ler a Bíblia, é sim sagrado, mas de que um almoço em família não é tão sagrado quanto o momento de você ler a Bíblia, isso é um equívoco. Então, essa ideia ainda nos perturba de alguma forma, mas ela é desafiadora para nós. Tem uma frase muito... o próprio Martinho Lutero foi um monge agostiniano, viu, gente? Tem uma frase famosa, interessante de Lutero, que aquela época da Reforma Protestante, diz que um sapateiro chegou para Lutero, convertido, novo convertido, cheio de vontade de servir ao Senhor, diz: Martinho Lutero, eu quero servir ao Senhor, portanto, o que eu devo fazer? Eu vou para um monastério? E aí Lutero deu uma resposta maravilhosa, ele disse: não, você faça bons sapatos e os venda por um preço justo, você vai glorificar a Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Você pode glorificar a Deus. Outra coisa, quando eu falei do secular e sagrado, sabe que na nossa cabeça existe uma certa categoria espiritual na nossa cabeça? Fala quem são aquela galera que a gente acha que está assim, mais perto de Deus e vai descendo para o afegão médio aqui, para o povo normal. Fala aí, quando você pensa aí na sua cabeça. Eu sei. Quem é? Antes do pastor tem um missionário, aquele que vai para um campo, sobretudo um campo hostil. A gente fala, gente, esse cara aí levantou a mão, ele toca na pena de anjo, né? Porque esse cara é santo demais. Que mais? Aí tem um pastor, né? É por isso que sempre que eu estou na casa de alguém, quem é que vai orar quando eu estou na sua casa? Vai eu, porque há a impressão de que minha oração chega, né, Deus? Chega mais ligeirinho, né? Eu me lembro de uma situação bem interessante. Fui num aniversário, aí era um aniversário de criança, aí o papai orou, né? Agradeceu a Deus e orou. E aí quando ele terminou de orar, ele abriu o olho, ele me viu. Ele falou: eita, pastor, desculpa. Eu falei: uai, que foi, irmão? Você fez alguma coisa errada? Ele falou: não, que eu orei e era para você orar. Eu falei: não, uai. Você percebe que ele achou que ele passou na minha frente? Não. A minha oração não é mais santa. Sabe uma coisa maravilhosa na nossa perspectiva bíblica? Tem ninguém diferente aqui, tá, gente? Porque todos vós foram salvos pelo quê? Pela graça. Sabe que a gente é igualzinho nivelado por baixo, pecador? Mas a gente é igualzinho, sacrificialmente amado por Deus. Louvado seja Deus por isso. A gente é igualzinho. Todos os pecadores, salvos pela graça de Deus. Fala, Marquinho. Você está na escala de, né? Acontece, né? Gente, eu não acho ruim de orar, não. Eu acho que é legal a gente analisar, porque tem uma crença por trás do nosso comportamento. Portanto, a gente precisa retirar essa divisão, essa dicotomia. Tá? Um outro movimento que influenciou muito, a gente sabe que depois da Reforma Protestante, a Reforma Protestante quase que inaugura um marco para deixar aquele período chamado medieval para trás. Vem um movimento filosófico chamado Iluminismo, tá? E esse movimento filosófico, ele meio que chamava Iluminismo porque ele entendia que o período medieval era a era das trevas, era uma era das trevas. Agora, o conhecimento lança luz para trazer para nós a verdade. E a grande questão é que, a partir desse momento, muito mais, a fé cristã começa a sair do dia a dia da vida das pessoas. Tá? E essa é uma foto aqui de Immanuel Kant, que ele insistia que a fé
diferente da razão, ela estava sobre um fundamento que não é racional, que não é empírico, testável, provável, e, portanto, ela não pode fazer parte do centro das nossas vidas, ou do dia a dia, da vida real. E esse é um grande equívoco. A gente comprou essa ideia, tá? E a coisa caminhou mais. Esse irmão aqui, o nome dele é Francis Schaeffer. Francis Schaeffer foi um grande defensor da fé cristã, deixou livros maravilhosos para nós, morreu em 80 e alguma coisa, não sei se 84? Morreu em 84, há muita coisa legal. Francis Schaeffer foi o fundador da L'Abri. A L'Abri é a palavra francesa para o abrigo. E o Francis Schaeffer, ele teve um movimento, ele defendeu a fé cristã com muita inteligência e ele fundou a sede na Suíça. Pessoas, uma época, década de 60, 70, movimento hippie, existencialismo, enfim, religiões esotéricas se expandindo, e o fato é que as pessoas migravam para lá, e aí ele fazia reuniões, ele pegava uma música dos Beatles, dizia assim, vamos analisar essa música dos Beatles aqui. O cara é fenomenal. Ele escreveu um livrinho, está em português, eu não gosto do título, porque eu acho que o título não representa bem a tradução do seu original, mas o título do livro chama-se A Morte da Razão, tá? Eu não gosto porque a gente tem que sair dessa ideia de que o cristianismo ele exclui a razão, né? Fé e razão, muita gente afirma que elas não se relacionam. Relacionam-se sim, a gente vai chegar lá. Mas deixa eu tentar explicar isso aqui. Nesse livro, o Francis Schaeffer ele faz um apanhado filosófico mostrando o que aconteceu com os nossos dias. Ele diz então assim, que a gente divide a vida. Aí a gente tem o nível superior, que é não racional, não cognitivo. Pensa numa casa. O andar de cima são as coisas espirituais. O andar de baixo, onde a gente pisa no chão, é o nível inferior, é onde as coisas da vida acontecem, se desdobram. Há uma divisão. Deixa eu ler essa frase aqui desse livro, do reverendo Heber Campos. Ele diz assim, essa dicotomia nos coíbe de trazermos ideais cristãos para dentro da esfera pública. Você já ouviu isso em algum lugar? Falou, olha, você crê, mas isso aí é lá para sua casa. Isso aqui não tem nada a ver com o nosso trabalho aqui. Fomos levados a acreditar na separação entre a esfera pública e a privada. Isso enfraquece o nosso testemunho. Crentes que se afastam do mundo em nome da santidade tendem a isolar a sua fé e privar o seu cristianismo do espaço do debate público. E aí a gente comete um erro. Tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso. Esse é um tema que não é fácil. Deixa eu citar rapidinho alguns movimentos cristãos na história que acabaram reforçando essa ideia. O movimento chamado Pietismo, e aí a foto do Philip Jacob Spener, era um movimento logo depois da Reforma Protestante. O Philip Jacob ele era um pastor luterano, e ele disse assim, olha, o luteranismo ele é muito racional, e a gente precisa valorizar as coisas da alma, do sentimento, e etc. Gente, um parêntese, tá? A vida cristã não exclui as emoções, porque quem criou foi Deus, tá bom? O problema é que a gente migrou para um cristianismo quase que sensitivo. Olha aí um outro movimento aí. O anabatismo, ou reforma radical. Ainda movimentos muito próximos da reforma protestante, essa reforma radical, anabatistas estão dentro desse grupo. Os batistas, os Amish. Você já viu a sua caixa de aveia? Já viu? Quaker. Qual é a fotinha que tem lá no símbolo do negócio? É um velhinho de chapeuzinho, né? Um barbudinho. Ele é um Amish, tá? Ou os Quakers. Nós moramos no Canadá, gente, numa região menonita. A gente andava, às vezes entrava no McDonald's, e essa é uma família pequena, tá? Essa é uma família com poucos filhos aqui. A turma
qual era a ideia deles? A gente precisa separar do mundo. E até hoje a gente encontra comunidades isoladíssimas. Paraguai, Bolívia, Colômbia eu acho que não, mas aqui, ó, na América do Sul tem um monte. Tá? Canadá, Rússia, Alemanha, eles têm aí a sua linha migratória. E a gente conviveu, eles têm essa ideia. Inclusive, por exemplo, eles são excelentes fazendeiros. Quando eles compram uma caminhonete nova, mas eles são meio avessos à tecnologia, ou à ideia de as coisas do mundo, a gente viver separado do mundo, vivem isolados, falam o próprio dialeto, que é o plotted ou o alemão baixo, vivem bem isolados do mundo. Isso eu encaro como uma perspectiva bíblica equivocada. Tá? Então, quando eles compram a caminhonete, eles tiram um rádio. Não é uma coisa... Né? Esse negócio aqui tem muita tecnologia. Mas vamos lá. Um outro... gente, esse aqui é bom mencionar aqui, porque eu mesmo, quando me converti, botaram na minha mão livro do Charles Finney. Os Estados Unidos passou por 2 grandes movimentos chamados de reavivamento, ou avivamento, despertamento espiritual. O primeiro movimento, um movimento muito bíblico e muito sólido, liderado por 2 figuras, tá? Jonathan Edwards e George Whitefield, 2 figuras importantes, tá? Presbiteriano e episcopal, de doutrinas bíblicas. Aliás, o Jonathan Edwards é considerado até hoje um dos maiores pensadores da América do Norte. No segundo despertamento, o Charles Finney liderou um movimento chamado de despertamento espiritual, mas que focou demais na questão da espiritualidade sentimental. A gente ouve muito, por exemplo, sobre o apelo, levantar a mão. Charles Finney. Você já viu as igrejas hoje, por exemplo, o pastor vai pregar. Marquinho, onde é que o tecladista está enquanto o pastor está pregando? Por quê? Fala aí, músico. O que esse dedilhado faz? Gente, vamos dar uma ajuda aqui para o Espírito Santo, né? Eu me lembro que tinha uma época na quarta igreja, e a hora que eu vi aí tinha um irmãozinho, eu falei, irmão, corta, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar sozinho sem a ajuda do teclado. Se ele falar, que fale, se ele não falar, deixa o teclado de lado. A questão é, de novo, o foco no sentimentalismo, tá? Eu repito, as emoções não estão fora da nossa... Puxa vida, quem sou eu para falar de emoções? Eu sou o cara mais chorão, e eu tenho uns outros amigos banana igual eu também, mas eu sou chorão, eu me emociono muito fácil, e às vezes eu fico, Senhor, me ajuda, e eu fico até constrangido. As emoções não estão fora do espectro, mas o emocionalismo é uma outra coisa. O quebrantamento verdadeiro do espírito, esse é o discernimento que a gente precisa ter. Mas vamos lá, vamos corrigir o nosso olhar. Pergunta 1 do nosso breve catecismo: qual é o fim principal do homem? Dá para ler aí, gente? Tá pitiquinho, né? Vamos ler juntos? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, se deleitar em Deus. É para isso que Deus criou você, para você glorificá-lo, quer comendo, quer bebendo ou quer fazendo qualquer outra coisa. Desafios aqui para vocês. Como é... Deixa eu voltar aqui para não te entregar, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Me dá exemplo de como um cristão... Nós acabamos com a dicotomia, tá? Essa dicotomia, ela é perversa. Por quê? Porque ela permite que você seja uma pessoa no domingo e outra pessoa de segunda a sábado, tá? Isso não pode acontecer. De jeito nenhum. Eu já citei aqui exemplos, há muitos anos atrás, eu era pastor da primeira de Ceilândia, uma senhora de uma outra igreja pediu para conversar comigo, e ela veio muito chorosa, dizendo que o marido batia nela. E eu acho que foi bem aquela época, a Lei Maria da Penha, a gente já tinha essa lei. Eu disse, denuncie, não permita que isso aconteça. Ela disse, não posso.
Por que não pode? Porque o meu marido é diácono da igreja. Isso é inconcebível. Percebe? A dicotomia. Onde, em qual lugar, no raciocínio, na cabeça daquele homem, é possível que ele, sendo cristão, ele bata na sua esposa? É inconcebível. Tá? É a dicotomia que a gente faz. Vamos lá, pergunta para você. Como é que nós aqui, através das nossas profissões, a gente pode glorificar a Deus no nosso dia a dia? Pense em alguns exemplos aqui. Eu tenho alguns depois para te dar, mas vamos lá, manda aí. Sendo honesto, já é um bom começo, né? Ser honesto é o seu valor cristão lá no seu trabalho. O que mais? Me ajuda. Prestativo, eficiente, legal. Nós citamos valores morais que a gente carrega. Está correto. Espera-se de um funcionário crente. Daniel foi tudo isso. Ele carregou a grandeza do seu caráter para o exercício da sua função ali na Babilônia. Tá? Eu quero que a gente estenda ainda mais o exercício da nossa fé para o nosso dia a dia. Tá? Deixa eu ler isso aqui para você. São citações do livro Amando a Deus no Mundo. Usar a sua profissão para o Senhor, para a maioria dos evangélicos, significa ser um médico no campo missionário, enfermeiro no campo missionário, um dentista no campo missionário. Ouvimos que precisamos ser crentes fora da igreja, de segunda a sábado, porém achamos que ser cristão no trabalho é termos uma ética individual condizente com a nossa fé. Não é só isso, tá? Um comportamento pessoal exemplar sem qualquer pecado hediondo. Injetar atividades religiosas no ambiente de trabalho, estudo bíblico, reunião de oração e evangelismo. O crente tende a saber como a sua fé afeta a sua postura no trabalho, mas nem sempre, olha só que legal, compreendemos como a nossa fé afeta o trabalho em si. Deixa eu tentar falar isso aqui de uma forma mais clara. Ser cristão no dia a dia é muito mais, também é, mas é mais ainda, do que você levar a sua moral cristã, a sua ética cristã. Você precisa sim levar. Você tem a oportunidade lá de repente, há muitas pessoas que fazem isso no trabalho, conheço muita gente que trabalha aí para o judiciário, que tem os seus momentos de estudo bíblico, que convidam pessoas, tudo isso legal, isso pode ser feito. Mas é mais do que isso. Pergunte-se a você mesmo de que forma a sua fé ela pode exercer um papel fundamental ali no seu trabalho. Essa senhora é a Nancy Pierce, ela escreveu um livro. Gente, olha que maravilha! Foi publicado pela editora da Assembleia de Deus, a CPAD. Os livros dela no Brasil são todos publicados pela CPAD. Esse livro é um livro um calhamaço, muito bom para você entender esse tema que a gente está falando. Ela diz assim, em termos práticos, o dualismo natureza e graça dava a entender que precisamos de uma regeneração espiritual no pavimento de cima, as coisas que a gente chama de espirituais. Mas não precisamos de regeneração intelectual para obter a visão correta da política, ciência, vida social, moralidade ou trabalho. Presta atenção, a gente está falando de cosmovisão. Os padrões e princípios bíblicos, claro que vão influenciar o seu comportamento, mas é mais do que isso, eles vão te dar princípio para você fazer uma leitura da vida, da política, da ciência, da educação, da pedagogia. Não retire as lentes cristãs, tá? Nestas áreas, a razão humana é tratada religiosamente como neutra, a gente vai falar sobre isso, e podemos ir em frente a aceitar
o que quer que os seculares decretem. Eu vou dar alguns exemplos lá na frente, tá? Então, quando a gente fala sobre determinados assuntos, a gente diz assim, ó, a sua religião fica de fora. Aqui a gente só tem a opinião de quem sabe das coisas. Tá? Isso é fruto de todo esse processo histórico que eu falei para você. Olha essa afirmação aí. Esses cristãos bem-intencionados apenas acrescentam à fé a sua vocação, em vez de deixar que a sua fé transforme a sua vocação. Mandato cultural é um conceito importante para nós, é de entender que lá no início, no Gênesis, quando Deus manda cultivar a terra, tá? Procriar, é muito mais do que o cultivo do arado. É a criação, é cultivar, é fazer nascer a vida, a cultura. E nós que somos cristãos, nós somos formadores de cultura. A gente precisa ser e influenciar essa cultura. Sabe por quê? Porque não há uma cultura neutra. Ontem, à noite, a gente assistiu um filmezinho lá em casa, um desenho que saiu pela Disney. Aí eu posso dar spoiler, não posso? É desenho, né? Não vou segurar, porque o Adelso eu sei que ele gosta de assistir. Como chama, amor? O desenho? É Red. É esse? É isso, acabou de dizer. Quem tem pai de criança, mata logo a charada. Eu curto, eu gosto de assistir os desenhos. Agora, gente, não nos iludemos. Quem produz filme, música, quem produz cultura, não faz isso no vácuo. As crenças aparecerão ali, entende? Elas vão aparecer. E aí o filminho é uma família chinesa que mora em Toronto, no Canadá, e a relação de uma mãe com a filha, e os asiáticos têm muito firmes essa questão dos valores familiares, né? O respeito, a honra dos filhos aos pais. Isso é bom. Só que, no entanto, eles mostram uma mãe extremamente, eu não sei se eu posso dizer abusiva, mas ela ultrapassa esses limites. A menina não pode fazer absolutamente nada. Ela é muito... Ela é extremamente rígida. No final do filme, você está torcendo para a menina se rebelar. E a mensagem da vida, do mundo é: seja o quê, gente? Seja você mesmo. Aí eu não dou conta, eu não me seguro, eu não quero ser o cara chato, né? Quando dá conta de assistir um filme, pai, sem fazer teologia em cima, aí eu vou assistindo o filme, eu gosto, estou lá, apreciando, aí termina o filme, eu dou tempo para passar os créditos, aí normalmente tem pós-créditos, né? Tem uma cenazinha no final do filme, terminou o filme, aí eu não aguento. Aí o pastor fala mais alto, aí eu já puxo o púlpito logo, falo: filha, vocês perceberam? Ah, pai, lá vem, né? Não conta, gente. E adolescente morre de raiva disso, né? Ai, lá vem de novo, pai, você já está enxergando. Não. Ai, gente, não é moleza não, viu? Não é moleza não. Mas vamos lá. Não entreguei o filme, viu, Adelso? Pode assistir. Fala aí, quem era? Ah, Irene. Esse filminho? Ah. Mas nem tanto, é. E, gente, eu não estou dizendo, presta atenção, eu falei isso com as meninas, tá? Eu não estou dizendo que todas as atitudes da mãe são aprováveis. Aliás, nós temos esse mandamento para honrar pai e mãe. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Pai e mãe são pecadores? Você está pensando assim, exceto eu, são, né? Não, você é também, tá? São. Portanto, pai e mãe têm correções a serem feitas, e etc. Tá? Mas eu estou falando da sutileza do negócio. Vamos mostrar alguns cristãos que exerceram muito bem o seu papel enquanto cristãos nesse mundo, nessa vida. William Wilberforce, eu não sei se você já ouviu, tem um filme, eu acho, talvez você ache no YouTube, chama Maravilhosa Graça. Sabe o hino que a gente canta, Maravilhosa Graça? Que é maravilhoso,
eu tenho aqui a minha suspeita que vai ser um dos top 5 no céu, vai cantar Maravilhosa Graça no céu. William Wilberforce foi amigo do John Newton. John Newton foi um ex-traficante de escravos, converteu, tornou-se pastor e exerceu uma grande influência. Esse homem era um cristão muito comprometido com a fé. E ele queria ser pastor, e o John Newton disse para ele, falou assim, vá para o parlamento inglês. E ele, a partir teve lutas, a partir dos valores cristãos, ele foi a figura política mais importante da Inglaterra, aí do século XIX, para baixar uma lei, perdão, e proibir o tráfico negreiro, o tráfico de escravos. Você percebe a importância do papel desse homem motivado pelos valores da fé? Vamos para um outro aqui. Cristãos admiráveis, esse casal simpático. É o William e a Catherine Booth. Eles foram os fundadores. Ele era pastor metodista e criou hoje uma das maiores organizações humanitárias que a gente tem no mundo. Chama Exército da Salvação. Aqui no Brasil tem, em Brasília não é um movimento muito forte, mas no Canadá é bem forte, América do Norte, Europa, fundado por esse casal, e é uma organização humanitária que faz uma diferença grande na vida de muita gente. Ben Carson. Alguém assistiu o filme Mãos Talentosas? Maravilhoso, não é, Kézia? Recomenda? Kézia recomendou, pode assistir, gente. Mãos Talentosas, é a história e é aquele ator excelente, Cuba Gooding Jr. É muito legal esse filme, conta a história do Dr. Ben Carson, um menino negro, pobre, e que Deus usou com muita graça, um crente fervoroso, um neurocirurgião de fama mundial. Ele se tornou o diretor do Centro de Neurologia Pediátrica do Hospital John Hopkins, tá? Um crente comprometido com Deus. Salvo engano, ele fez a primeira cirurgia de separação de siameses ligados pelo cérebro. Foi o primeiro a fazer essa cirurgia. E ele fez essa cirurgia para a glória de quem? De Deus, não para a glória dele. Tem um aqui, ó. Quem já assistiu esse desenho? Conhece esse desenho? Ele já está mais antigo aí para a gente, né? Os Vegetais. O Phil Vischer e o Mike Narrock, eles deixaram a faculdade de teologia, eles queriam fazer cinema. A gente queria produzir uma coisa boa para as crianças. Eles criaram o Larry Tomate. Como era o nome do outro lá, o Pepino? É o Larry Pepino e o Bob Tomate. Tá bom, misturei a salada aqui. É isso. São homens de Deus e fizeram uma grande diferença. Esse é um trabalho muito legal que eles fizeram. Esses nomes estão citados lá no livro da Nancy Pierce, Verdade Absoluta. Vou acelerar aqui. Psiquiatra cristão, tá? Teve um momento na vida dele, por causa da fé cristã, o pessoal diz assim, larga a medicina. Você é um cara de fé, larga a medicina. Ele persistiu e ele produziu trabalhos maravilhosos de pesquisa que a gente encontra, tá? Se você for procurar no Google, pesquisas que mostram a diferença que faz o exercício de uma religião saudável na saúde mental das pessoas. Gente, tem um monte de pesquisas, tá? Numeradas, você tem números maravilhosos. Cristãos padecem menos em alas de UTI, em muitos aspectos menos suscetíveis a determinadas enfermidades. A gente tem uma rede de apoio muito maior. E ele fez pesquisas maravilhosas que são muito respeitadas e inegáveis. A pessoa pode dizer até assim, ok, eu não creio na sua fé, mas ela faz uma diferença. Pessoal, setembro no Brasil, deixa eu te dar esse dado aqui, porque veio aqui à minha mente. Setembro no Brasil, pessoal comemora, o governo tem uma campanha chamada Setembro o quê? Amarelo. Se você pesquisar a cartilha, é uma parceria, é publicado pelo Conselho
o CRM, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, com o Conselho de Psiquiatria, tá? Sabe quais são as dicas protetivas contra o suicídio, dentre algumas que estão lá? Se exerçam uma fé saudável. Tá lá, procura lá. Entra no site, Setembro Amarelo, tá bom? E quem está falando isso não é cristão não, tá? Mas está dizendo uma fé saudável, ela é extremamente, do ponto de vista emocional, ela é benéfica, tá? Nós sabemos que o benefício está muito além de questões sociais, tá? Alvin Plantinga, tá? Muito interessante. Ele está vivo, ele é um filósofo cristão. Eu acho que uma turma tentou trazer ele na UNB aqui, tá? O pessoal tem que respeitá-lo. Ele trouxe de volta os argumentos, presta atenção, que fazem com que os filósofos tenham que considerar a existência divina. Dentre outras coisas. Gente, presta atenção. Muito do que, quando a gente fala de ciência, há um espectro muito grande, tá? E é claro que existem aspectos da ciência que são quantificáveis, reproduzíveis. Mas nem tudo que se chama de ciência é quantificável. Portanto, qualquer teoria de alguma área do conhecimento, ela está fundamentada em um solo, em um fundamento que é filosófico, que é ideológico. E é por isso que eu e você não podemos abrir mão da nossa fé cristã. Porque quem diz que o seu posicionamento é neutro, o que ele está dizendo não é cristão. O Alvin Plantinga é um homem extremamente respeitável na academia e na área filosófica, na América do Norte e no mundo. Crente em Cristo Jesus. Deixa eu ler essa frase aqui e a gente vai caminhar para... O tempo está avançando aí, para encerrar. Nancy Pierce, no seu livro Verdade Absoluta, argumenta extensamente sobre como a divisão entre o sagrado e o secular trancafiou a fé na esfera pública e a tornou privatizada, argumentando que é necessário libertar o cristianismo do seu cativeiro cultural. Esse é o grande chamado do livro, tá? E convencer os evangélicos de que o cristianismo não é só verdade religiosa, mas é a verdade total, sobre todas as realidades. Deixa eu te explicar aqui, ela empresta isso de Francis Schaeffer. O Francis Schaeffer disse que a verdade de Deus é a verdade com V maiúsculo. Deixa eu tentar te explicar. A Bíblia não é um manual de matemática. A Bíblia não é um livro de biologia. Ok? A Bíblia não é um tratado de psicologia da personalidade. No entanto, irmãos, a Bíblia, que é palavra de Deus, mostra para nós aspectos da criação através da revelação divina que não podem ser desconsiderados por nós quando a gente vai entender e compreender a realidade. Deixa eu tentar ainda ser mais claro. Quando a gente vai tentar compreender esse mundo à nossa volta, não tem como a gente não aplicar o conhecimento revelado que se aplica a qualquer um, crente ou não crente. Vou dar um exemplo. Cita a razão fundamental e principal de por que existem guerras insanas como essa que está acontecendo. Por que um cara joga bomba na cabeça de seres humanos? A guerra da Ucrânia já está sendo a razão para o maior movimento migratório da história, num espaço curtíssimo de tempo. Fala para mim, como é que a gente explica isso? Freud não conseguiu explicar,
ele viveu numa crise tremenda, ele escreveu um livro chamado O Mal-Estar na Civilização. Porque começou o século XX, o pessoal disse assim, cara, a gente vai arrebentar. Não vai precisar nem de religião. Por quê? Porque a gente tem tecnologia, tem ciência. O que aconteceu? Veio a Segunda Guerra Mundial. E os intelectuais da época ficaram sem chão. Falaram, uai, mas achamos que a gente ia arrebentar a boca do balão agora? O que a gente faz? E ele escreve isso. Outros teóricos dizem, o homem é o lobo do próprio homem. A gente é mau, gente. Eles tentam teorias para isso. Qual é a nossa explicação bíblica, teológica para isso? Falei, gente. Pecado. O pecado, esse mal terrível que nos distanciou de Deus. Se você desconsiderar a consequência do pecado nas nossas vidas, a gente vai fazer uma leitura equivocada do mundo que está à nossa frente. É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que a Bíblia tem a resposta para toda e qualquer pergunta. Eu estou dizendo que ela é um grande farol e que ela sempre vai iluminar o nosso caminho. E que se a gente trancafiar a nossa fé no nosso quarto, a gente vai viver e interpretar o mundo de um jeito errado. Deixa eu ler isso aqui rapidinho. Diferentes cosmovisões enxergam a natureza humana. Os marxistas afirmam que, no final de contas, o comportamento humano é moldado pelas circunstâncias econômicas. Os freudianos atribuem tudo aos instintos sexuais reprimidos. Os psicólogos comportamentais encaram os seres humanos pela ótica de mecanismos, estímulos e respostas. Todavia, a Bíblia ensina um fator dominante nas escolhas que fazemos é a nossa crença suprema ou um compromisso religioso. O pastor Márcio falou sobre os ídolos do nosso coração. Deixa eu tentar te dar um exemplo aqui. Vamos lá. Vocês já viram aquela imagem de um elefante grandão e um monte de cegos tocando o elefante? Já viram essa imagenzinha? Não podia ter pego ela aí, mas não trouxe, tá? É que a gente, através do pecado, a nossa visão, ela é limitada. Mas o ser humano ainda é a imagem de Deus. Eu não estou dizendo, tá, gente? Eu sou psicólogo. Eu não estou dizendo que todas as teorias e abordagens psicológicas elas estão equivocadas. O que eu estou dizendo é que elas enxergam parte da realidade. Mas quando a pessoa senta diante de mim para a gente conversar, embora eu use técnicas, abordagens, porque parte do ser humano funciona assim com estímulo e resposta. Olha uma criança, a gente não ensina assim? Se fizer, vai dar ruim para você. E a gente vai colocar um estímulo negativo aqui, e aí a gente quer modelar esse comportamento. Mas não é só isso. A gente entende que há pecado. E a profundidade do comportamento está lá no coração. O que eu estou dizendo é que a minha visão bíblica me faz olhar para aquele ser humano, não de forma limitada, mas eu olho como um todo. Tem um pecador diante de mim. Tem alguém que precisa da graça de Deus. Percebe como eu não posso tirar do meu da minha vida e da interpretação da vida a minha cosmovisão cristã? Todos conhecemos professores cristãos que indiscriminadamente aceitam as mais recentes teorias seculares de educação. Homens de negócio, cristãos que administram as suas transações por teorias e administrações seculares aceitas. Bom, deixa eu adiantar aqui. Ainda que sinceros, eles absorvem por osmose a opinião de tudo da cultura circundante, sem que a gente critique. Deixa eu dar um exemplo aqui, que o tempo está acabando, a gente vai encerrar. Questões de gênero e sexualidade, tá? Olha o problema quando a gente retira o olhar cristão, tá bom? Gente, hoje há uma grandíssima confusão no que diz respeito ao debate das questões de gênero e sexualidade. Deixa eu dar o exemplo da questão da sexualidade, tá? A própria academia hoje, ela é muito mais tendente às suas decisões e abordagens, são muito mais movidas por uma perspectiva ideológica do que científica.
Posso dar um exemplo para você? Já trouxe esse exemplo aqui, tá, gente? Se eu for repetitivo, me desculpa, mas eu acho que é aplicável aqui. Há 2 anos atrás, saiu uma pesquisa, resultado de uma pesquisa gigante de 20 anos da Universidade Johns Hopkins. Qual que era a pesquisa? Há um gene gay? Essa era a pergunta. A resposta é, não há um gene gay. Como é que a gente explica, então, a questão da homossexualidade? A gente que é cristão, a gente tem um olhar para com isso. Um olhar para com essa questão da sexualidade. O que eu estou dizendo para você é que hoje a academia e boa parte das áreas que lidam com o tema, eles dizem assim, naquilo que convém. É muito conveniente dizer assim, você já nasceu assim. As pessoas não dizem isso? Mas, gente, nasceu assim, então há um aspecto genético. E se há um aspecto genético, não pode mudar. Tá no gene. Mas a própria ciência está dizendo, não há um aspecto genético. Há um aspecto social. Se há um aspecto social, por que é que não pode mudar? Por que é que o Conselho Federal de Psicologia proíbe que se alguém de vontade, movido, não pressionado por ninguém, alguém diga assim, não estou confortável com a minha homossexualidade, eu quero mudar. O Conselho Federal de Psicologia proíbe. Tem psicólogo aqui, é ou não é verdade? Dá uma olhada lá na resolução. Você não pode. Manda para a igreja, a gente trata aqui. A gente conversa aqui. Lá cassação do CRP. O que eu estou querendo dizer é que nem tudo que é passado para nós como conhecimento científico, a gente pode engolir, porque a gente precisa questionar. Posso dizer uma outra coisa? Olha, a gente está falando de temas, questões de gênero, tá? Gente, presta atenção. Nós que somos cristãos e que somos tidos, conservador virou quase xingamento para alguns, né? Crente é o que tem da pior espécie para a leitura do mundo aí. Gente, presta atenção. Nenhum cristão verdadeiro, bom conhecedor da Bíblia, é a favor dos abusos que a gente chama de machismo. Existe machismo? Existe. É a distorção da masculinidade. Ele tem que ser combatido? Tem. O movimento chamado feminista conquistou coisas importantes? Conquistou. Eu preciso comprar o pacote completo? Não, eu preciso questionar. Você sabia que, na raiz de alguns aspectos, de algumas abordagens feministas mais radicais, gente, é quase que desejando a extinção da gente. Vocês dão conta de viver sem nós? Não dá, gente. Nós é bom demais. Presta atenção. Então vem diante de mim uma pessoa, vou tentar suscitar um exemplo, um casal, que está tendo dificuldade com essa questão de, eu acho que o cara, esse meu marido aí está passando dos limites. Bom, primeiro eu sei que eu tenho de mim 2 pecadores. Isso já me ajuda muito a compreendê-los, essa antropologia bíblica, tá? Segundo, eu preciso olhar aquilo que a cultura maculou, aquilo que a cultura distorceu. E a gente precisa buscar um caminho mais bíblico. Então, por exemplo, uma cultura que é machista diz a mulher não é proibida de trabalhar. Mas isso não faz sentido. Arranca a mulher virtuosa de Provérbios, né? Agora, eu não posso, e aí os movimentos feministas, aí quando eu falo, por exemplo, da ideologia, elas querem extirpar diferenças que foram colocadas por Deus. Gente, mulheres e homens, vou perguntar para vocês, são diferentes? A resposta do mineiro é demais da conta, sou. Mas é muito. A gente enxerga as coisas de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque Deus criou a gente assim. Nós temos mais testosterona. Qual é o hormônio feminino? Você já, uma vez eu trouxe esse dado aqui, eu preciso resgatar, tá? O estrógeno, ele influencia demais na percepção feminina, na sensibilidade feminina.
Você já viu como a mulher é multitarefa? Está aqui com o celular na mão, passando a roupa e cozinhando ao mesmo tempo. Ontem eu fui fazer um pão de alhos, deu 2 minutos, deixei o negócio queimar. Não dou conta, gente. É uma coisa de cada vez aqui, ó. Eu sou homem demais. Não dou conta desse negócio. A mulher tem esse olhar complexo. Eu não gosto do sexto sentido, porque tem gente que vai achar que é mágico, né? Mas tem uma percepção diferente, muito mais sensível. Então, quando a gente tira o olhar cristão, a gente vai fazer uma leitura equivocada. Tá? É isso que eu estou dizendo. Tá? É isso que eu estou sugerindo para você. Vamos questionar? Vamos conversar? Conversa com a turma da questão da sexualidade. Falei, gente, tem livros cada vez mais sendo publicados. Eu citei um aqui, uma jornalista norte-americana, no ano passado, publicou um livro chamado Dano Irreversível. Sabe o que ela estava questionando? Não tem nada a ver, não é crente, não é de igreja. Ela disse, gente, essa banalização da questão da transgenia está criando um prejuízo. Aliás, abre um parênteses, tá? Você sabe no que está baseado a hipótese da transgenia, aquela pessoa que diz assim, eu tenho todo o corpo de homem, mas a minha cabeça é feminina, sabe no que está baseado? Numa hipótese que nunca foi comprovada. Tenha coragem de perguntar lá para o professor da universidade lá de psicologia. Professor, me mostra o artigo aí, que foi aprovado, que foi recebido como comprovação. Há uma hipótese de que em algum momento da geração houve uma disfunção hormonal na mulher e que isso causa. Não tem um artigo. Mas a gente comprou a ideia. Então um menino, uma criança de 6 anos de idade, que não tem o lobo frontal formado, que não junta Lé com Cré, diz assim, papai, eu sou menina, não sou mais menino. Aí você diz assim, que bom, minha filha. Vamos ali dar um nome social para você. E aí sabe o que a jornalista está falando? Falou assim, ó, nós estamos ignorando fatos, tá? Há 50 anos atrás, a gente tinha 0,02% de uma população que se dizia transgênera. Hoje, o aumento dos relatos de caso, ele é proporcional com o aumento da mídia. E aí ela diz assim, você acha que não tem nenhuma influência? Um youtuber que vai na mídia dizer assim, gente, vamos fazer a castração hormonal? E a gente está ignorando esses fatos. Vocês sabiam que há uma taxa de suicídio altíssima entre meninos e meninas que passam pela cirurgia de... Como é que a gente fala, gente? De resignação de gênero? Alta! Por que a mídia não fala isso? Os artigos estão aí, a gente precisa procurar. Uma reportagem de um psicólogo inglês, CNN inglesa. Ele disse, nós estamos calados, porque a gente está com medo de represália. Mas a gente está deixando de fazer perguntas. De novo, o cara não é crente. Ele disse assim, a gente está recebendo esses meninos e meninas e a gente está com vergonha de perguntar algumas coisas. Porque às vezes, gente, é tão somente essa cabecinha. Percebe? Há fatores biológicos que fazem com que uma criança não tenha toda essa potência a cognitiva que a gente tem. Elas não usam a razão como nós usamos. Emoção. A amígdala, a parte do cérebro que está vinculada às emoções, está prontinha desde cedo, enquanto o lobo frontal ainda não. Às vezes, quando eu quero ir na jugular das meninas lá em casa, quando estou com raiva, e questiona demais, eu falo, seu lobo frontal não está nem pronto ainda. Mas eu acho que não é muito crente fazer isso não, né? Acho que a gente causa contendas. Tá, gente. Você percebe que a gente, então, não pode se retirar desse mundo? A gente vai encerrar. Deixa eu ver isso, esse é o último aqui. Os secularistas são politicamente muito astutos para atacar a religião de modo frontal ou ridicularizá-la como falsa. Então, o que fazem? Eles consignam a religião à esfera do valor. Dessa forma, eles excluem da esfera do verdadeiro e do falso.
Assim, os secularistas podem nos assegurar que respeitam a religião, mas ao mesmo tempo negam haver qualquer relação com a esfera pública, tá? Irmãos, a gente encerra aqui. A gente vive tempos desafiadores e difíceis, tá? Muito difíceis para a Igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos confessar os nossos pecados, admitir os nossos erros e buscar uma postura santa e inteligente, tá? Mas a gente não pode fraquejar. Esse é o grande desafio da Igreja do Senhor nos nossos dias, tá? Há pessoas e há testemunhos maravilhosos a respeito de temas difíceis. Quando eu falo que a Bíblia é a verdade sobre todas as coisas, porque ela é a verdade de Deus. Sabe por que homem e mulher são diferentes? Porque Deus criou assim. Mas tem o pecado que desvirtua tudo. Portanto, eu não posso ignorar. Eu preciso me perguntar e eu tenho que acabar com essa dicotomia. E aqui para encerrar, você, quais profissões que a gente tem aqui? O Marco é professor de música, a Paloma trabalha no judiciário. Como é que chama, Paloma, o seu... O quê? Sua função lá? Diretora de secretaria, a professora, que mais? Pastor Adelso, policial civil, aposentado. Depois eu preciso te perguntar como era a sua abordagem cristã quando estava correndo atrás da turma lá, Adelso. Tem bombeiro, tem médico, o que mais que tem aqui? Fala aí, tem dona de casa. Analista de área administrativa. A Dani está ali, fisioterapeuta, a melhor profissão, meu bem. Você já parou para se perguntar como é que você pode glorificar a Deus lá na TI? Lá no seu trabalho? Para você ser um cristão, sal e luz lá? Sabe uma coisa legal? Vou citar um exemplo. O André Mendonça, pastor presbiteriano. Na entrevista dele, eu acho que ele deu uma amolecida. Tudo bem, os debates são longos. Mas eu achei muito legal. Uma das primeiras coisas que ele fez foi questionar a validade do fundo eleitoral e do fundo de campanha. Perdão, fundo partidário e fundo eleitoral. Sabe por quê? Porque uma visão cristã me dá um senso de justiça. E baseado num senso de justiça, num país pobre como o nosso, de tanta desigualdade, o cara crente diz assim, gente, espera aí, isso aqui não dá não. Um aumento de quantos por cento? De 2 bilhões para quase 6 bilhões entre um e outro, num país como o nosso. E você, lá no seu trabalho? Eu tenho um amigo que trabalhou aqui no Fórum de Taguatinga. Os processos tudo emperrado, não é? É muita coisa, não é, Paloma? As coisas chegam demais. Não, o seu não, querida, porque você, quem usa uma blusa rosa dessa, é eficiente demais. Oxi, competente. O cara chegou lá e a perspectiva cristã dele foi, gente, tem processo emperrado. Fez um movimento com os colegas, botou a turma a trabalhar, adiantaram um monte de processo. Fez isso para a glória de Deus, movido por um senso de justiça, pelo seu cristianismo. Logo, logo um juiz chamou ele, falou, rapaz, desacelera aí, por favor. Não é moleza ser crente não, né, gente? E você, professora? E você, fisioterapeuta? E você, seja lá o que você faz, dona de casa. Vamos viver para a glória de Deus? Vamos acabar com essa dicotomia? Vamos buscar a santidade de domingo a domingo? Tá? Vamos glorificar a Deus, seja aqui na igreja, louvando ao Senhor, seja lá fora glorificando a Deus com o nosso trabalho, para que as pessoas olhem para você e falem assim, você é diferente. Você não... Me conta. Você chega e diz, deixa eu te contar a razão da esperança que há em mim. Deixa eu te contar porque que eu sou um marido fiel. Deixa eu te contar porque eu sou um cidadão honesto. Deixa eu te contar o que Jesus fez por mim. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, oh Deus, nos ajuda a glorificar o Teu nome em todas as coisas. Todas as coisas. Que as nossas vidas, que foram criadas para a Tua glória, seja vivida para a Tua glória. Que a nossa fé
informe a nossa vida, dê direção, que tudo aquilo que a gente é, que a gente faz, seja movido pelo desejo ardente de glorificar o teu nome. Cuida de cada um de nós, obrigado pela vida dos nossos irmãos queridos aqui, muito obrigado por esse tempo da gente falar da tua palavra, pensar na tua palavra e ser instruído por ela. Nós louvamos o teu nome em Cristo Jesus. Amém.